Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Comuns Extraordinários, um podcast da Igreja Marvelous Church que traz testemunhos edificantes que transformam vidas. É isso mesmo. Esse episódio aqui é especial porque eu tenho a honra de receber o Dr. Jimmy Scarparo. Dr. Jimmy Scarparo é um médico e um homem de Deus e hoje vai contar o seu testemunho. Então fique atento e atenta a tudo que ele vai falar, porque eu tenho certeza que vai edificar a sua vida. Jimmy, muito bem-vindo. Eu que agradeço estar aqui, é uma honra e um prazer contribuir para o reino de Deus dessa forma, testemunhando, que é uma grande coisa, né? Amém. Bom, vamos começar do início. Onde que começa a história de Jimmy Scarparo? Rapaz, eu sou filho de Boia Frias, no interior do Paraná. Sempre nasci muito pobre e sempre desejei ser médico. Mas eu tive assim esse insight definitivo por uma coisa que aconteceu na minha vida aos meus 8 anos de idade. Porque eu tive tétano nessa idade e esse tétano foi uma coisa assim, eu era muito peralta, eu era muito danado mesmo, ao ponto que o padre, na época nós éramos católicos, o padre proibiu minha mãe de levar a gente na igreja. Chegou a esse nível aí e a gente não parava quieto, nem eu nem meu irmão. E um dia eu espetei, caí no pé de laranja, espetei um espinho aqui no meu queixo e eu tive um tétano. Quem conhece tétano é uma doença meio rara e raramente se tem a possibilidade de cura para esse negócio aí. E eu acordei de manhã com a minha boca, meu rosto todo retraído, chama astrismo isso daí. Isso é uma característica típica da doença de tétano. Acordei, meu pai achou que estava brincando, porque eu era muito pelado, achou que estava de algum tipo de brincadeira. E aí ele me levou para o hospital, graças ao médico, o Dr. Wilson, ainda é vivo esse médico, ele foi muito preciso no diagnóstico e eu me lembro das mãos dele frias, botando um rosto em mim. Acho que é a primeira vez que eu me lembro de ter ido num médico e foi muito interessante porque a atuação dele, a precisão diagnóstica dele foi muito importante, porque já começou o tratamento no interiorzinho do Paraná. Você imagina, o segundo município mais pobre, era difícil conseguir um tratamento lá. Uau. Mas, apesar dos esforços, a doença do tétano foi avançando e eu fui tendo convulsões e muito internado vários dias, até que um dia eu acordei, de madrugada eu ouvi minha mãe orando por mim, porque já não estava uma situação insustentável. Ela orando assim, porque o meu irmão, ela perdeu um filho com 5 anos de idade, morreu queimado num acidente e ela estava muito traumatizada. E esse cara tinha 5 anos mais velho que eu. Sim. E eu tinha 8 anos, então fazia apenas 8 anos que ela tinha, 7 anos que ela tinha perdido esse meu irmão. E aí ela orando falou: Senhor, o Senhor já levou um filho meu, mas eu não aguento mais ver o meu segundo filho sofrer. Parece que tu quer levar também esse. Se é da tua vontade, eu te entrego ele nos teus braços, porque ele está sofrendo muito e nós também. E aí eu acordei, no outro dia de manhã eu ouvi isso, mas eu fiquei quieto, e no outro dia eu acordei com ela deitada sobre meus pés. E a partir desse dia a minha recuperação começou a ocorrer. Uau. E aí eu saí dessa situação e nesse dia eu afirmei, eu já tinha vontade de ser médico, porque no interior ou é médico, ou é prefeito, ou é delegado, ou é o padre, são as autoridades. Uhum. E eu queria ter uma dessas autoridades. Aí o médico foi quem me influenciou dessa forma. E eu decidi ser médico. A partir dali, minha vida foi perseguir esse objetivo. Então você acredita que a fé é o ponto principal dessa sua decisão? Porque você ouve da sua mãe, mesmo ali em secreto, um ato de fé dela em orar a Deus pedindo pela sua saúde. Então, consequentemente, você percebe que a fé está associada à medicina. Você consegue dizer isso? 100%. Isso eu vejo no dia a dia da minha atividade, né? Ali foi uma oração de entrega, né? Minha mãe abriu mão do filho em vista do sofrimento dele e deles também, e ela entregou para Deus. E eu acho que quando a possibilidade humana acabou, aí Deus intervém e mostra, agora vamos lá. E resolveu, não fiquei com nenhum defeito, né? Eu sou bem defeituoso, mas não fiquei com esse defeito e consegui ter uma vida normal. E quando eu falo para as pessoas que eu tive tétano, para médicos especialmente, ninguém acredita, porque ninguém viu alguém que saiu do tétano. É um milagre, isso para mim é um milagre.
Bom, eu sei que você tem muito mais testemunhos de milagres, de soluções, mas eu queria que você contasse agora essa trajetória tua, a partir dessa adolescência até chegar na universidade. Tem algo que você vivenciou também que é uma resposta, é um milagre de vida? Tem sim, porque aí, quando eu tinha 13 anos, 14 anos mais ou menos, meu pai decidiu ir embora do Paraná. A gente morava no Paraná, num estado mais evoluído. A gente começou a prosperar naquele estado, mas por causa de uma praga numa lavoura de café da qual a gente tratava, meu pai decidiu ir embora para o Pará. E para o Pará, meu Deus do céu, no Pará. Isso em que ano? 86. Um estado inóspito ainda, ele escolheu ir para o Transamazônica, um lugar completamente ermo, onde não tinha nada, não tinha hospital, não tinha banco, não tinha telefone, não tinha luz elétrica, não tinha nada. Era realmente uma vila no meio do mato. E fomos para lá e a gente entrou numa depressão muito profunda, porque a gente largou todos nossos parentes e fomos para um lugar estranho, com a cultura estranha, um lugar totalmente diferente do nosso, né? E ali foi muito sofrimento, porque a gente não entendia o porquê nosso pai estava fazendo isso. Mas foi uma visão dele, e depois de muito tempo, hoje eu e meu irmão conversamos muito sobre isso, né? Que foi, assim, essa decisão que me permitiu, por exemplo, estudar medicina. Se ele não tivesse tomado essa decisão no Paraná, eu não teria conseguido. Mas graças a Deus ele ter ido para lá foi uma decisão, naquele momento, muito ruim para nós como família, mas muito bom para o que vinha depois. E aí ele saiu da roça no Paraná para ir para um comércio no Pará. E lá ele prosperou no comércio, o que me permitiu estudar na faculdade. Então, eu fui para Belém do Pará, a primeira vez que eu fui para uma cidade grande. Nunca morei numa cidade acima de 10, 15 mil habitantes. Mas fui para o Pará, a capital Belém, né? E lá eu comecei a estudar muito para poder... Porque eu estudei toda a vida na escola pública, então não tinha um grau de competição com outras pessoas, com outros concorrentes. Eu tinha que estudar mais que eles e aí eu estudei muito. Apesar de ter estudado muito, eu não passei no vestibular. E aquilo me deixou muito triste, muito chateado com Deus. Por que eu não passei no vestibular se eu estudei daquele jeito, né? E eu jurava que eu ia passar porque eu fui muito bem na prova. E o motivo é que precisou me atrasar um ano para eu conhecer minha esposa. Olha só. Porque ela também só entrou um ano depois. Ela também reprovou uma vez. E hoje nós estamos juntos até hoje. Ela é minha sócia, minha parceira em tudo. Então, graças a eu estar atrasado. Se eu tivesse passado um ano na frente, não tinha acontecido isso. Então, também, uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida foi meu casamento. Então, eu teria perdido essa benção aí. Então, sempre, Deus ajuda assim comigo. Uma coisa que parecia ruim, acaba sendo uma grande revelação. Seja um tétano que eu tive, seja uma mudança para o estado do Pará e morar num lugar tão difícil quanto aquele, seja o fato de morar numa república em Belém do Pará, passar fome, porque a gente não tinha como se comunicar, não tinha banco para mandar dinheiro a quem trazia, às vezes não conseguia. Seja o fato de eu ter reprovado no vestibular, encontrado minha esposa depois, sempre Deus teve tem a capacidade de transformar aquilo numa bênção no futuro. Bênçãos disfarçadas. Bênçãos disfarçadas. Então, o que parece ser ruim momentaneamente, para mim sempre, quando eu estou passando um momento ruim na minha vida, eu já fico esperando o que vem depois. Hoje já está nesse padrão porque eu me acostumei assim. Mas sempre foi histórias assim que me fez acreditar e não desanimar nos momentos mais difíceis. Você perguntou de uma coisa que foi interessante. Quando eu entrei na faculdade, é uma questão que eu tinha muito medo, porque eu sempre fui muito crente, eu sempre criei muito. Sim. Pra você ter ideia, com 11 anos eu era para ser padre. Meu pai me mandou para um seminário de padre, mas eles perceberam lá que eu não tinha essa vocação, ainda bem. Eu realmente não tinha, né? Passei maus bocados nesse seminário também, uma outra história. Então eu sempre tive muita fé, sempre criei em Deus e eu fiquei com medo quando eu entrasse na faculdade, me afastasse de Deus, pelo fato de que o homem da ciência, aquela coisa toda. Sim. Fiquei com medo disso daí. E me surpreendeu também quando eu entrei na faculdade, eu vi uma frase na cadeira de anatomia, que era a primeira cadeira, tinha uma frase lá no local, escrita assim: bem-vindo à profissão com maior índice de divórcio, alcoolismo e depressão. Eu falei, meu Deus, a profissão que eu escolhi já é assim, eu já fiquei pensando, né? Mas avançando na faculdade, eu pude perceber o quanto que Deus é tão maravilhoso, que não existe outra possibilidade de um homem não ter sido feito por ele, porque é tão minucioso, é tão equilibrado, é tão perfeito o negócio que não tem como aquilo ser um acaso. Ao contrário, em vez de
De eu me afastar de Deus, eu me aproximei mais dele ainda. Achei que aquilo tudo é milagre. Então, como ciência, como cientista, como homem da ciência, eu creio mais em Deus porque é impossível tudo isso ser o acaso. Então, a ciência não me absorveu dessa forma. Você já entrou nesse ponto, eu ia falar um pouquinho mais para frente, mas eu queria que você falasse exatamente para quem está assistindo e é um médico e é uma médica. E talvez essa pessoa ela tenha esse pensamento em relação à ciência. Ah, a ciência foi criada pelo homem, então tem essa questão evolucionista. Na realidade, Deus é apenas um paradigma, uma ideia. Como de fato você entendeu? Você trouxe ali uma pincelada sobre, mas como você enxerga dentro da medicina Deus? Cada detalhe, cada célula, como você vê Deus e como você passaria essa mensagem para essas pessoas? Eu poderia dizer para você, Matheus, que a maioria dos meus amigos médicos são crentes, eles creem em Deus. Olha só. Não é uma coisa tão assim, difícil. Existe sim médicos ateus, médicos que não acreditam, que é muito catedrático, acredita na ciência e nela entende como tudo. Para mim fica muito difícil acreditar que houve uma explosão do acaso e que gerou uma concorrência de fatores que se uniram, se corroboraram para formar um ser unicelular, uma ameba, e que virou tudo isso. Para mim isso carece de mais fé do que eu acreditar num projetista inteligente que pode sim ter feito essa explosão. Uau. Que pode sim ter feito dinossauros e ter entendido que esses dinossauros não cabiam naquilo que ele ainda iria criar, que pode sim... E o que a ciência descobre, eu percebo que são lampejos daquilo que Deus deixa se descobrir. Então o cientista ele acaba descobrindo lampejos daquilo que é a maravilha de Deus. Da grandeza. É da grandeza de Deus. Lampejos, porque ele não consegue ver o todo. O todo só lá, a gente só vai entender. Então, é muito fácil para mim. Eu li um livro que se chama Eu Não Tenho Fé Suficiente para Ser um Ateu. E esse livro são dois cientistas tentando provar que Deus não existe. E eles se converteram nessa... Aí ele escreve um livro, todas as características deste mundo e de tudo que é do homem, da ciência, que vai falar, cara, não tem como. Isso é somente Deus pode ter feito isso. É um projetista inteligente e não tem como... isso não pode ser acaso. Agora falando nessa questão da medicina, a gente vê numa sociedade pessoas que talvez engrandeçam médicos. Claro, é uma posição muito importante falando de sociedade, mas queria que você trouxesse um pouquinho essa questão do poder do médico, né? E até esse paralelo com Deus. Muitas vezes existem médicos que estão ali com uma pessoa, vida ou morte, ela tem a decisão, ela consegue trazer uma situação que ela pode curar ou essa pessoa pode acabar morrendo ali nos braços desse médico. Uhum. Como é que funciona esse sentimento de ter ali um poder em mãos? É engraçado isso aí, Matheus, porque tá aí um dos grandes problemas dos médicos, no geral, tá? Ego. Médico tem grande problema com ego. Eles são doentes do ego, no geral eles são. Eu falo para a maioria das pessoas, médicos que eu conheço, eles têm alguma relevância com o ego. E isso talvez não seja culpa deles, talvez seja culpa do sistema na qual nós fomos ensinados. Sim. Nós fomos ensinados durante a faculdade a primeiro manter uma certa distância, porque se você entra muito no mundo do seu paciente, isso pode afetar você no seu julgamento. No seu julgamento, tomar as melhores atitudes, melhores condutas, pensando no lado emocional daquela pessoa. Então, tem que manter uma certa distância. A primeira coisa. A segunda coisa é que a gente vai sendo criado, sim, com essa frieza, e um médico, queira ou não, você abrir um abdômen, mexer lá dentro, arrancar pedaços, tirar vísceras, fechar, isso traz uma sensação de semideus. Sim. E existia uma piada na faculdade que falava assim, falavam do neurocirurgião, porque talvez seja uma das especialidades mais difíceis de se lidar. Ele falava assim, qual a diferença entre o neurocirurgião e Deus? É que Deus não atende Unimed. Então eles falavam essa piada para nós assim, já se acha um Deus mesmo no neurocirurgião, né? E de fato o médico tem isso e isso faz muito mal para ele. Talvez o ego, não a ciência, atrapalha o médico se achegar a Deus. E somente quando ele é quebrantado é que realmente ele pode tirar o ego da frente. Sim. Posso te citar eu mesmo como exemplo, né? Durante a faculdade, né, é um momento difícil para qualquer um, porque é um ambiente muito
complicado, né? Emocionalmente você está se formando ainda e você tem ali todo o ambiente de drogas, eventualmente, de todo tipo de situação de exposição. Sim. Isso é comum e eu acho que cada vez mais comum. E eu também fui exposto a isso, mas eu nunca entrei nessa questão. Depois de formado, já em São Paulo, eu tive uma adicção, eu tive uma dependência química, e eu lembro que foi tratado em terapia isso, que buscando a raiz do problema era meu ego. E meu ego me fez mal, ele me intoxicou. E naquele momento que minha vida estava um caos, meu casamento estava um caos, financeiramente eu estava um caos, mas eu estava crescendo profissionalmente rápido, e aquilo me fez mal, porque é como se eu tivesse chegado lá muito rápido. Sim. E não soube lidar com aquilo lá. Na verdade era ouro de tolo, porque não era nada importante, mas eu achava que era. Então, uma certa vez, muito estressado, na endoscopia a gente usa, uma das coisas que a gente usa para fazer o exame é uma morfina. Uhum. E nessa morfina, ela tem um poder de deixar o paciente com pouca sensibilidade para a dor. Só que ela, de certa forma, é uma morfina, é um opioide, é um derivado narcótico. E eu estava com uma dor de cabeça, pelo estresse, por tudo que eu estava vivendo, e eu pedi para a enfermeira aplicar aquilo em mim. Porque eu estava querendo resolver um problema de dor de cabeça. Só que aquilo fez total sentido para mim naquele momento que eu usei. Sim. Porque me deu toda a sensação que eu estava precisando, de poder, de combustível para lutar mais e tudo mais. Aquilo me reforçou. Então me fez entrar numa dependência desse medicamento. Uau. Que levou muito tempo para eu conseguir me solucionar. Foram quantos anos? Foram mais de 10 anos. Meu Deus. Claro que nos primeiros anos foram mais difíceis, foram mais recaídas. Depois foi se esparçando até o momento que eu consegui entrar em recuperação definitiva. Então já tem muitos anos que eu e isso foi Deus. Eu me converti a Jesus da forma como eu conheço hoje, não da forma como eu o conhecia. Sim. De uma forma muito mais genuína, por causa da minha adicção. A minha adicção fez com que eu tivesse que moer o meu ego, destruí-lo, porque eu fui expulso de todos os hospitais que eu trabalhava. Eu tive que voltar para as bases, voltar a dar plantão em periferia, sem desmerecer, mas sim, eu claro, tive que claro. voltar para aquilo que era o meu primeiro... Imagina, um cara que estava nos hospitais grandes de São Paulo, conhecido, envolvido com literatura médica, sociedade médicas, e de repente, você ficou sabendo? Olha lá, o doutor Di, todo mundo ficou sabendo, então o que resta para você agora? Resta mais nada. Então você acabou, tua moral, teu ego foi destruído. E era para mim difícil ser médico e estar doente. E eu não sabia resolver o meu problema. Então, enquanto eu tentei lutar com minhas próprias forças, meus próprios braços, eu não consegui. Eu me converti, nem por isso eu parei de ter problemas, de ter recaídas. Sim. Mas isso foi o início de tudo. E um dia eu falido emocionalmente completamente, voltando de Mauá, parei debaixo de umas árvores, assim, muito triste que eu estava, derrotado, sensação de derrota. Foi um despertar aquele momento para mim, eu me lembro claramente como é que foi, debaixo daquelas eucaliptos lá na Avenida do Estado. Eu comecei a chorar muito e eu pedi para Deus que só não tirasse de mim minha família e minha vida e minha profissão. Que me deixasse com essas 3 coisas, o resto ele faria o que ele quisesse. Sim. E eu tinha me humilhado o suficiente, eu tinha envergonhado o suficiente a minha família, minha esposa especialmente. Eu estava vivendo uns dias bastante difíceis, financeiramente, em todos os aspectos. E quando eu arriei a mochila, eu tirei o meu orgulho da frente e falei, contigo agora, tanto faz, só me deixa eu trabalhar, sustentar minha família e continuar meu casamento. O resto você pode tirar de mim, não tem problema e tal. Engraçado, lá vem, né? Mais uma bênção disfarçada, né? O que era uma desgraça e foi para mim uma coisa muito ruim, lembrar da adicção. Hoje não mais, está bem tratado, bem ressignificado, bem colocado no seu devido lugar. Sim. Né? Não gosto muito nem de ficar falando disso, porque vive certos momentos, situações que nos incomodaram bastante, mas que tiveram sim o seu efeito terapêutico nesse sentido do ego, e me fez trabalhar. Então eu mudei completamente a minha história. Depois desse dia, o que eu sempre persegui, que era notoriedade, crescimento financeiro, que era a coisa que eu abri mão. Sim.
Aí de novo Deus vem, você sai da frente agora, deixa que eu resolvo. Mesma coisa do tétano lá quando minha mãe orou, deixa agora é comigo. Então, se você saiu da frente, deixa que eu faço. E ele, das vezes mais improváveis, ele me trouxe através de um acidente de moto. Ele me apresentou uma vertente da endoscopia, que é a endoscopia bariátrica, porque é tratamento da obesidade pela endoscopia. E isso me fez achar um outro caminho que me trouxe não só sucesso financeiro, mas especialmente sucesso profissional. Aí toda a notoriedade que eu queria ter lá atrás, fazendo toda aquela ginástica e nunca conseguia, Deus me deu de presente sem eu fazer nenhuma força. E foi assim que aconteceu a minha evolução. E hoje eu estou aqui, né, graças a isso, a ter mudado. Então eu olho para trás olho para essa dicção como um único jeito. Porque não adiantaria o Mateus, não adiantaria o pastor, meus pais, a minha esposa chegar, cara, você tem que parar com isso, olha o que você está fazendo com você. Não adiantaria isso aí. Somente eu, podendo reconhecer que eu sou o único responsável e que eu não dou conta disso, ou seja, fazendo o primeiro passo, uma admissão completa da minha derrota, é que Deus podia agir. Ele só esperou, ficou lá na fila. Como diz um ex-pastor meu, que era meu psicólogo, né? Na época, falou assim, meu ex-pastor que ele morreu, coitado. Mas ele falou assim, Deus não tem problema com autoestima. Ele não se incomoda de ser o último. Quem vai demorar para achar a solução é você, que quer passar por todos os processos, todas as situações, em vez de você procurar logo Deus. Interessante como agora nesse testemunho, mais uma vez, como colocando a tua vida nas mãos de Deus, as coisas elas mudam. Isso é até um testemunho para quem está em casa. Primeiro tua mãe vai lá e te entrega a Deus. Fala, Senhor, seja feita a tua vontade. E nesse segundo episódio da sua vida, mais uma vez, agora você, Senhor, seja feita a tua vontade, e Deus transforma a história. Foi. Que lindo, que lindo. É. Mas antes da gente fechar o nosso bate-papo, agora vamos dar um testemunho. Você acabou de dar um testemunho pesado. Queria ouvir um testemunho que, de certa forma, é um pouco mais leve, que parece que você teve uma situação com o teu pai, de um milagre também, na própria mesa de cirurgia. Conta pra gente. Foi. Não, é que isso foi em 2022. O meu pai, era meu aniversário e eu ia inaugurar uma ala da clínica que eu tinha acabado de construir. Eu trouxe ele pra gente passar esse momento junto, aniversário e tal. Eu comprei a passagem para ele numa quarta-feira, na quinta-feira era meu aniversário, na sexta era a inauguração, no sábado realmente tinha festa e no domingo ele ia embora. Eu quero fazer colonoscopia, porque eu estou com o meu intestino bagunçado. Eu falei, pai, não vai dar tempo disso, pai. Depois você faz aí em Belém, não sei mais o quê. Ele falou, não, eu quero fazer com você, você tem que fazer em mim. E me atormentou. Eu falei, tá bom, pai. Botei ele no hotel, dei preparo para ele de madrugada, para que tinha que ser feito na quinta-feira, assim, esse exame de qualquer jeito. E na quinta-feira fomos lá fazer o exame. E aí eu falei, pai, já que você está aqui, que você vai fazer colonoscopia, eu vou fazer endoscopia também. Faz logo os dois, vamos sedar você. Meu pai tem 70 e poucos anos, ele falou, não precisa fazer endoscopia, que eu estou bem, não estou me sentindo nada, eu quero saber do meu intestino. Eu falei, não, eu vou fazer endoscopia. Eu fui fazer endoscopia e eu olhei, fiz uma endoscopia muito rápida, porque eu estava mais com a cabeça da colonoscopia que ele estava reclamando. Mas mesmo ali, fazendo um exame mais rápido, eu vi uma área, quase já terminando o exame, uma área meio, um aspecto estranho, não era bem uma lesão tumoral, mas não estava normal. Eu resolvi biopsiar e achei estranho aquela biópsia ser daquele jeito, saíam uns náculos assim na biópsia, eu estranhei, mas eu tinha feito a pesquisa do H. pylori nele, que é uma bactéria que dá no estômago e que ela é uma condição pré-cancerígena. Eu falei, isso aqui deve ser um linfoma, que é um tipo de tumor que dá com essa bactéria. Você tratando a bactéria, ele some. É um tumor maligno, mas é bonzinho, vamos dizer assim, não é agressivo. Eu fiquei até em paz naquele, eu falei, pai, tem uma coisa aqui, não quis assustar ele, nada, mas deixei pra lá. Passou-se 10 dias, saiu o resultado da biópsia e veio um tumor, o pior tumor maligno do estômago era o tipo dele. E aí fiquei sem chão, né? E eu liguei para um professor meu lá em Belém, que meu pai já tinha voltado. Professor, o que a gente faz? Ele falou, vem aqui para cá que a gente opera ele, não tem problema. E aí eu fui para lá e nós operamos ele. E na cirurgia, ele falou, Jimmy, eu vou fazer a cirurgia do seu pai aberta, porque ele é pela idade, vai ser mais rápido, também quero ver esse tumor. Aí ele abriu, pegou o estômago do meu pai na mão, e ele ficava palpando o estômago assim para ver se encontrava esse tumor. Ele falou, Jimmy, não estou encontrando tumor nenhum aqui. Eu falei, professor, tem tumor aí. Aí ele falou, você tem certeza? Eu falei, tem, que o patologista viu, a minha biópsia viu, eu vi, tem. Não tem como não ter sumido isso aí, o patologista bate o pé que é tumor sim. Mas eu não estou sentindo. Eu vou arrancar o estômago do seu pai. Aí eu falei assim, pode arrancar, eu tenho certeza do que eu fiz, do que eu vi. Ele pegou e falou, olha,
Vamos lá, você tá me autorizando, né? Eu falei, tô. Aí ele fez uma ressecção até mais alargada, porque eu sabia onde estava o tumor, eu apontei para ele, mas ele não sentia. E aí ele até largou mais com medo de estar deixando alguma coisa para trás, arrancou 3/4 do som do meu pai, quando precisaria 1/3 só, mas ele arrancou 3/4. E aí ele, né, ficou cabreiro com aquilo, falou pro assistente dele, olha, abre o estômago aí, fora dele, né, abre, e olha esse tumor, que eu quero ver esse tumor. Quando ele abre, não tinha tumor nenhum. Aí ficou todo mundo naquele clima, né, e agora, como é que faz? Não gostou do homem à toa? Olhavam para mim, né, com aquele olhar assim, né? Sim. Mas pela isquemia da peça fora né, sem a nutrição sanguínea e tudo mais, ele vai ficando mais cinza. E conforme foi ficando cinza, e o assistente enxugando assim a parede do estômago por dentro, né, tirando aquele resto de sangue ali, o tumor foi se revelando como uma foto de Polaroid. Meu Deus. Um tumor muito inicial, e depois a histologia desse tumor se mostrou ser realmente um tumor que estava pegando uma camada superficial do estômago, então cura, uma cura realmente 100% sem necessidade de quimioterapia. Uau. E que é muito improvável. O meu professor falou assim, olha, Jimmy, sei lá quantos anos, uns 40 anos de profissão que ele tem, ele falou, nunca tive uma situação como essa aqui. Você nasceu, você se formou para isso, para salvar teu pai nesse dia do teu aniversário. Uau. Então foi uma coisa muito, foi um presente de Deus mesmo para mim no meu aniversário, dar esse diagnóstico pro meu pai e conseguir salvá-lo. E o velho tá lá comendo igual uma draga ainda até hoje. Uau, que história linda, Jimmy. Eu queria que você deixasse agora uma mensagem para quem está assistindo esse episódio sobre fé, sobre colocar ali a sua vida, a vida diante de Deus, entregar tudo e ter fé e confiar. Queria que você desse uma mensagem sobre isso. Eu acho que a mensagem que eu poderia dizer é relativa a tudo que eu vivi. Eu contei apenas alguns episódios, tem outros tão mais importantes, de testemunhos nesse sentido. Eu digo, estava falando com você no bastidor, né? É um episódio que pode se chamar Bênçãos Disfarçadas, porque por várias vezes eu estive em situações bastante difíceis, bastante problemáticas, por um ou por outro motivo, e desesperadoras. Você pensa assim, e agora? O que eu faço? E agora? E essa coisa tão ruim que está acontecendo aqui, né? Perdi minha mãe com 24 anos de idade, 3 meses antes do meu casamento, e tudo são situações muito dramáticas na minha vida, que eu vivi, a minha adicção, acidentes, tudo que eu vivi na minha vida de ruim acabou se convertendo em coisas melhores depois. Então, a mensagem que eu mandaria agora para quem está assistindo o nosso podcast aqui, da Marvelous, eu diria o seguinte, depois da noite mais escura, meu melhor orvalho. Sempre Deus, uma vez que você tem fé em Deus, você crê na condução das coisas por Ele, que Ele é soberano, Ele te ama e Ele quer te fazer as coisas melhor para você, por mais que uma coisa pareça ruim na sua vida, nesse momento, e você pode estar passando por isso agora, meu amigo, está realmente vivendo uma situação muito dramática, ruim, e que você não vê para onde olhar, tudo triste, tudo difícil, tudo complicado, mas você está numa situação beirando o seu desespero, não se desespere. Descanse no braço de Deus, entrega para Ele, saia da frente dEle, deixa Ele fazer a obra, que a coisa vai se converter numa coisa melhor para você. Ainda que seja perder tua mãe precocemente, e eu não vou entrar no mérito disso aqui, mas eu sei o que é isso e por que isso foi desse jeito. Ter uma adicção, como eu tive, ter vários acidentes que eu tive, reprovar no vestibular, ter um tétano, ir para um seminário de padre, onde você estava praticamente num campo de concentração, por assim dizer. Então, tudo isso que você viveu, que eu vivi, virou para mim uma bênção no final. Então, se você está vivendo esse momento difícil da sua vida, arranque as energias de onde você pode, com a sua fé que você tem, entrega para Deus, Deus vai fazer o melhor para você, tenho certeza. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Os Comuns Extraordinários da Igreja Marvelous Church. Eu espero que esse episódio tenha abençoado a sua vida e, se de fato abençoou, compartilhe com o máximo possível de pessoas que precisam ouvir essa mensagem. Deus te abençoe e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau.